Então vamos lá para uma análise especial desse simuladinho e alguns avisos importantes. Não sei porque eu estou fazendo isso aqui, mas alguns avisos importantes. O primeiro aviso é que você só pode estar aqui assistindo esse vídeo se você tiver feito esse simulado. Felipe, eu não fiz, mas eu vou dar uma olhadinha. Não pode, é proibido, beleza? O segundo aviso é o seguinte: estratégia de prova é um dos fatores que as pessoas negligenciam para o Enem e é uma das coisas que fazem muita diferença. Então, talvez se você esteja assistindo esse vídeo aqui, talvez você já incorporou a estratégia de prova que eu ensino, já tem aplicado, já está tendo resultados. Então, esse aqui vai ser mais um vídeo para te ajudar a fixar um pouquinho mais. E talvez você esteja assistindo aqui e você ainda não incorporou a parte de estratégia de prova. Então, é uma grande oportunidade para você entender um pouquinho mais de como funciona. Obviamente, esse é um vídeo aqui de análise de simulado, então não vou explicar toda a estratégia de prova aqui, a gente só vai tocar em alguns pontozinhos. Beleza? Então, vamos lá. A gente tem esse simuladinho, 45 questões. Aqui está o nível de dificuldade de cada uma das questões. Então, da questão 1 até a questão 45, F de fácil, M de média, D de difícil. Então, um total de 15 questões fáceis, 22 questões médias e 8 questões difíceis, praticamente de acordo com o Enem. Tranquilo? E aí, vamos recordar algumas coisas importantes. O que está escrito aqui nessa paradinha aqui, ó? Menos de 2 horas e meia de 2 a 4 questões, entre 2 horas e meia e 3 horas. Eu colocava 2 horas e 50, mas eu vou colocar 3 horas para ficar mais didático. E mais que 3 horas de 8 a 10 questões. O que é isso? O que significa isso? Vamos recordar aqui rapidamente. Se você pegou um simulado para fazer sem nenhuma estratégia de prova, fez 45 questões, você vai cronometrar o seu tempo para você ter noção de quanto tempo você está gastando no simulado. Você tem que ter essa noção. E o fato é, se você gastar menos de 2 horas e meia, eu recomendo você marcar de 2 a 4 questões para fazer depois. Já já eu explico que questões são essas. De 2 horas e meia a 3 horas, de 5 a 7 questões e mais que 3 horas de 8 a 10 questões para você marcar para fazer depois. Antes de mais nada, esses números aqui, eles não são rígidos e fixos, tá? Então, se eu colocar 2 a 4 e você marcar 1 ou você marcar 5 nessa categoria aqui, não vai fazer tanta diferença. Isso aqui é só um parâmetro para você ter noção, tá? Então, vamos lá. Que questões são essas que a gente marca para fazer depois? São 3 tipos de questões. Ou as questões difíceis, ou as questões demoradas, ou as questões que você não sabe. Então, se você bater o olho numa questão, você viu lá uma questão de log, você bateu o olho na questão de log, você pode marcar essa questão para fazer depois, beleza? Uma questão lá que é demorada, você viu uma questão de geometria espacial, tá cheia de tabelas, você fala, opa, essa questão aqui vai demorar um pouquinho mais. E normalmente uma questão demorada é uma questão difícil, normalmente, tá? Mas vamos supor que, pô, demorada, eu sei fazer, mas é demorada, vou marcar para fazer depois. Pô, bati o olho na questão aqui, nossa, li a questão rapidão, um minuto, não tem nem noção do que eu tenho que fazer. Marca para fazer depois, tá? O que é marcar para fazer depois? Vamos supor, você fez a primeira questão, a segunda, foi fazendo, chegou na questão 11ª, vamos supor que você marcou ela para fazer depois. Você vai simplesmente deixar em branco. Você vai fazendo um simulado em ordem, beleza? Não começa de trás para frente, frente para trás. Não começa ciência da natureza, começa sempre matemática. Você vai começar em ordem. Chegou nessa questãozinha aqui, você vai marcar ela para você fazer depois. O fazer depois é você ter feito isso aqui tudo, marcou algumas questões. Na hora que chegar aqui, você vai voltar para fazer essas questões que você marcou para fazer depois. Beleza? E lembrando, por que a gente faz isso, Felipe? Por que a gente tem que marcar? Por que eu não posso quebrar a cabeça ali na hora e depois chutar essa questão? Ou na mesma hora ali chutar essa questão? Por que eu não faço isso na hora? Porque é o seguinte, vamos lá, vamos lembrar. Por que a gente usa estratégia de prova? São duas coisas, para a gente otimizar o tempo e otimizar o TRI ao nosso favor. O que eu quero dizer com isso? Como é que a gente otimiza o TRI ao nosso favor? Focando principalmente nas questões fáceis e médias. Tá? Então o que acontece? Igual aconteceu na provinha lá de 2019, no caderno azul e no caderno rosa, que eu vivo dando esse exemplo. No caderno azul, a questão 136 era uma questão de projeção ortogonal. No caderno rosa era a questão 177, as mesmas questões, e teve um índice de acerto muito diferente. A primeira aqui de 136, o caderno aqui, ó, caderno azul, caderno rosa. O caderno azul, a primeira questão teve um acerto de 60% e o caderno rosa teve um acerto de 40%. O que isso mostra? Que se você for fazendo a prova de maneira retilínea, vai fazendo em ordem, sem nenhuma estratégia, você tende a ficar mais cansado, tende a gastar mais energia e você vai errar. Tem uma maior chance de errar as últimas questões porque você está cansado. E quando a gente usa essa estratégia de prova, a gente quer o quê? Otimizar nossa energia para essas questões aqui, chegar numa questão que vai demorar ou que é difícil, que vale menos pontos no TRI, não vou entrar nesse ponto aqui agora, você passa essa questão aqui, é como se você trocasse a ordem, tá? Você pega essa questãozinha e coloca ela aqui. E aí tem muita gente que fala, Felipe,
começa a me dar agonia, cara. Eu tô no meio da prova, eu vou marcar uma questão para fazer depois. Só que eu falo, nossa, será que eu não tô marcando muitas questões? Meu Deus do céu. E aí vai lecionar uma coisa muito importante que eu tava percebendo esse ano, em geral, para as pessoas que têm esse medo. Se liga no que eu vou falar, hein? Eu tô aprofundando aqui, não é nem pra eu estar falando isso. Em geral, as pessoas que ficam com receio de marcar algumas questões para fazer depois, são as pessoas que tentam fazer as questões, tá? Tenta fazer as questões e não consegue, depois marca para fazer depois. O que eu quero dizer com isso? Fui fazer uma correção individual de um aluno e eu perguntei para ele, quantas questões você marcou para fazer depois? Ele falou 5. Falei, muito bem. Quais são os motivos que você marcou essas questões? Em geral, é porque você não sabia? É porque eram as questões demoradas? Ou porque eram questões difíceis? Ele falou, porque eu não sabia. Eu falei, muito bem. Tá, você tentou fazer e não conseguiu? Ele, exatamente. As 5 questões que tentei fazer, não consegui, aí eu marquei para fazer depois. Ou seja, nesse caso, não adianta tanto. Porque você quebrou a cabeça ali e uma coisa é você gastar 1 minuto e outra coisa é você gastar 5 minutos quebrando a cabeça numa questão, marcar ela para fazer depois. Porque isso vai acontecer. Você vai tentar resolver a questão ali, você vai ficar uns 2 minutos, só vai conseguir só marcar ela para fazer depois. Isso vai acontecer. Mas a ideia é que aconteça o mínimo possível. Por exemplo, a questão de log, você já bate o olho, você já sabe que é uma questão difícil, você pode marcar para fazer depois. Beleza? Então lembra, são muitas informações. Se você não incorporou nada de estratégia de prova, você vai achar que eu estou falando muita coisa aqui. Mas para quem já aplicou, sabe que é algo natural, tranquilo as informações que eu estou passando aqui, beleza? Então tem isso também. Você tem que marcar nesses 3 tipos de questões. Você não pode quebrar a cabeça em todas. Agora eu vou marcar para fazer depois. Já fiquei 10 minutos na questão. Não. Aí você não está seguindo a parte de estratégia de prova. Lembre-se disso, tá? E aí, então, tem essas categorias para você se localizar, para você entender um pouquinho mais. Pô, tô na faixa de 2 horas e meia, 3 horas. Então eu vou marcar de 5 a 7 questões. Aqui eu vou marcar de 8 a 10 questões para fazer depois. Não tenha medo, tá? Quando você vai aplicando isso, vai ficando mais natural você marcar essas questões. Lembrando, esses números aqui não são rígidos. Tem gente que consegue fazer a prova dele em 2 horas e 15. Felipe, praticamente eu marco 2 questões ali. Tá tudo bem. Se você não tiver problema ali com o tempo, se você também não tiver problema muito em relação à energia sua, em relação à atenção, se vai decaindo ou não, tá tudo bem. Se marcar 2 questões, marcar 1. Beleza? Debriefing, o que é o debriefing? Todo simulado que a gente faz tem um documentozinho de debriefing para você preencher. Então lá vai estar perguntando assim, por exemplo, né? O tempo que você fez, a quantidade de acertos que você teve, as questões fáceis que você acertou. Então, por exemplo, vai ter lá 15 questões fáceis. A 15 você acertou quanto? Pô, acertei 8. Das 22, acertei 12. Das difíceis, acertei 7. Você vai preencher. O que significa aqui? Seu TRI não está muito bom. Você acertou 8 de 15 e acertou 7 de 8 difíceis. Ou seja, está acertando muito difíceis. Isso é para você criar uma noção. Isso vai te ajudar também. Beleza? Então, o debrief, ele vai te cobrar algumas informaçõezinhas que você tem que preencher lá para você entender, para você saber os seus pontos fracos, tá? Então, por exemplo, você acerta 30 questões. Acertou 30 questões, o que você vai fazer? Errei as 15 questões. As 15 questões você errou, em geral, por causa de quê? Interpretação de texto, você não conseguiu saber o que estava sendo cobrado na questão, por raciocínio, ou seja, por falta de conteúdo. Pô, eu sabia que tinha que fazer aquilo ali, mas eu não sabia o que era pra fazer. Tinha que calcular a função de seno, mas eu não sei o que é função de seno. Então é falta de conteúdo. Ou então, fui fazer uma questão e errei continha. Então, foi erro de continha, falta de atenção ali, ou então cair numa pegadinha, cair num distrator. Então, você vai saber os seus pontos fracos. Isso que é análise de um simulado. É você aplicar a estratégia, depois você vai corrigir, que é fazer as questões que você errou, e depois você vai fazer a análise para você descobrir seus pontos fracos. As pessoas não querem fazer isso. E eu digo uma parada assim, mas muito importante. Na moral, muito, muito importante. Eu poderia ficar aqui 10 minutos falando só disso. As pessoas na retinha final, faltando um mês para Enem, o que elas querem? Elas querem saber fazer exercício. Exercício, quer fazer exercício de qualquer jeito, quer pegar as provas do Enem de 2009 até 2020 e fazer todas. Meu filho e minha filha, deixa eu te falar uma coisa. Pra que você vai fazer isso? Sendo que é muito, muito mais importante você fazer uma análise dessa, no sentido de você ver o que você tá errando. O que você tá errando? Dependendo da pessoa fazer o simulado, ela faz 45 questões, ela acerta 35. As 10 questões que ela errou foi por causa de conta. Vou dar um exemplo exagerado. Será que ela precisa ficar fazendo exercício do Enem? Dependendo, ela precisa treinar outra coisa. Aí vamos supor que ela tá caindo em pegadinha, então ela precisa entender mais as pegadinhas do Enem. Então você tem que direcionar aquilo. Tem pessoas que tipo assim, pô, eu tô fraco em trigonometria. Aí ela prefere fazer 200 exercícios de trigonometria, em vez de, sei lá, fazer
30 novos exercícios e pegar os 80 que ela já fez e refazer os que ela errou. É muito mais eficaz e dá menos trabalho. Isso é o esforço inteligente. Voltando aqui, então você tem que preencher o debrief para você ter uma noção do seu simulado, o rendimento do seu simulado, seus pontos fracos, seus pontos fortes que você precisa melhorar. Beleza? Show de bola! Outra coisa, vocês estão percebendo que essas questõezinhas aqui, ó, estão com asterisco. Por que essas questões estão com asterisco, Felipe? Porque eu recomendo marcar as questões e fazer depois, e essas questões aqui são sugestões. Para caso você não tenha nem noção, essas questões aqui, no caso, provavelmente eu marcaria para fazer depois. Lembrando, vou ressaltar mais uma vez. Felipe, por que você vai marcar para fazer depois, sendo que, por exemplo, você sabe fazer? A estratégia que eu passo eu também aplico. Então, se eu vejo uma questão de log que eu sei que vai demorar 5 minutos, eu vou marcar para fazer depois, por mais que eu saiba fazer a questão. Porque eu quero otimizar o meu esforço para as questões fáceis e médias. E quanto mais você entende os padrões do Enem, mais fácil fazer isso aqui. No sentido de marcar as questões e fazer depois ou não, tá? Lembrando, você... Erro master. Ultra fucking master. Erro. A pessoa pega a prova do Enem e aí ela quer folhear a prova para falar quais questões são fáceis, médias e difíceis. Não, mas se você fizer isso, fecha este vídeo aqui, já fecha esse vídeo e vai fazer a prova de boa. Não faça isso, pelo amor de Deus. Por que você vai fazer isso? Você vai gastar 15 minutos, você não vai entender direito se é uma questão fácil, média e difícil, você vai fazer isso para algumas questões de maneira correta, outras você vai fazer errado, outras questões você vai ter que bater o olho, aí você sabe que é uma questão fácil, por que você não vai fazer já questão fácil? Se você já sabe que é uma questão fácil, por que você não faz? Uma coisa é você identificar que é uma questão difícil e marcar ela fazer depois. Agora, se é fácil, por que você não faz ela na hora? Aí a pessoa quer folhear, fica 15 minutos viajando para ver que questão fácil, média, difícil. Não. A seleção aqui você vai fazer na hora. Olhou a questãozinha? Tá, de boa, consigo fazer. A outra, consigo fazer. A outra, pô, é questão demorada, vou marcar pra fazer depois. A outra, difícil. Ah, uma questão difícil, mas eu faço em 1 minuto, tá de boa aqui. Pode ser, tem questões difíceis que você faz em 1 minuto. Algumas questões de análise combinatória, isso vai depender de você, tá? Então, a estratégia de prova ela é individual. Tô colocando algumas informações para você ir incorporando, tá? E aí é o seguinte, vamos ir para essa parte aqui de lapidando a estratégia, que é o seguinte, já parte para a partezinha da estratégia mais avançada. A estratégia básica é você aprender a marcar algumas questões e fazer depois. Por isso que todo simulado nosso, lá, simulado módulo 5, 7, 9, 11, 13, 15, todos têm análise de simulado. Para você vendo como é que está o seu discernimento de achar uma questão fácil, média e difícil. Para você treinar a parte de estratégia de prova, tá? Então, essa parte de lapidando a estratégia aqui, qual é o detalhe? Revisão. Essa parte aqui é avançada. Avançada. O que quer dizer avançada, Felipe? Que uma pessoa que está fazendo a prova em mais de 3 horas, ela não consegue fazer isso aqui, ela não vai conseguir fazer isso aqui. O que é revisão? Revisão é quando a gente faz o seguinte, a gente marca algumas questõezinhas para refazer, tá? Então vamos supor que eu estou fazendo aqui, estou fazendo as questões 136, 137, estou fazendo lá no meu simulado. Todas essas questões de asterisco aqui, vamos supor que eu fui fazendo em ordem e eu marquei elas para fazer depois. Tá? Eu estava lá fazendo, marquei a questão 11, marquei a questão 21, marquei a 17, 14 e 31 para fazer depois. Cheguei aqui no final, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para refazer essas questões aqui. Bacana. Isso é a estratégia básica. A estratégia avançada é, à medida que você for fazendo o simulado, você vai marcar também em algumas questõezinhas, vamos supor a questão 5, a questão 15 e a questão 26. Você vai marcar para refazer a questão. Felipe, por que refazer uma questão? Porque muitas vezes, de preferência, as questões fáceis, tá? Porque muitas vezes a gente cai numa pegadinha, o cara tá pedindo X, você calcula o Y, ele pediu quanto que tem que chamar, você calculou o total, enfim, você cai numa pegadinha. E quando você refaz uma questão, você tem uma chance muito grande de identificar se você caiu nessa pegadinha ou não. Veja bem, a revisão aqui, a nossa revisão é refazer. Refazer. Não é ler o que você fez, é refazer. Por exemplo, a imagem que eu sempre passo. Se uma pessoa te dá uma redação, certo? Mentira. Você escreve uma redação. Você me entrega ela agora. Eu olho ela e falo, olha aí, vê se você acha algum erro. Dificilmente você vai encontrar seu erro. Agora, você me dá a redação. Passa 2, 3 horas, eu te entrego a redação de novo. Se você ler, provavelmente você vai encontrar algum erro. Porque deu tempo ali de mudar um pouquinho de assunto, de você, sei lá, ir para outra coisa. E na hora que você toma contato com aquilo de novo, você consegue chegar a um erro. Matemática é a mesma coisa. Se você faz essa questão aqui, se depois de 1 hora e meia, 2 horas você volta nela, tem grande chance de você olhar a visão com outro olhar e você conseguir identificar um erro seu. Quantas vezes você já saiu de uma prova e você pegou a prova e você falou, errei. Errei, acabei de ver um negócio aqui, errei.
Então isso pra gente refazer as questões, a gente ajuda muito. Já vi relatos de alunos falando, Felipe, eu tô acertando 6, 7 questões a mais por esse fato aqui de refazer as questões porque caía muito em pegadinha. Então, vem a pergunta, quantas questões que eu tenho que refazer, Felipe? Quantas que der. Quantas que der. Quanto mais você vai se conhecendo, sabendo o seu tempo, você vai marcar as questões. Eu, por exemplo, fui na prova do Enem lá, em 3 horas, eu refiz 8, 9 questões. Então eu fui fazendo, eu falei, vou refazer. Eu mesmo ia errar uma questão de PA por causa de conta. Lá, quando eu estava fazendo estratégia de prova, eu refiz as continhas e estava errando uma continha. Eu falei, opa, uma questão a mais. Uma questão que eu ia errar ali na prova. Então tem que ter isso, tá? Porque se você não faz isso, aí você vai falar, vou fazer uma revisão. Sua revisão vai ser cagada. Sua revisão tem que ser consciente, sabendo o que você está fazendo, beleza? E essa é a partezinha da estratégia. Então, se você está gastando mais de 3 horas, você não vai ter tempo para refazer as questões. Se você começa a administrar bem a parte de estratégia básica, você vai conseguir fazer em menos de 3 horas e você vai conseguir revisar. Felipe, tenho problema com o tempo. O que eu faço? A gente vai chegar já nisso aqui. Tenho problema com o tempo, o que eu faço? 3 coisas e é o próximo passo. 3 coisas. Primeiro, fazer conta mental ajuda na hora da prova. Você sabe disso. Outra coisa, identificar os padrões do Enem. Então, por exemplo, você vê uma questão de função de primeiro grau, está pedindo uma equação, você sabe que é muito mais fácil resolver substituindo o valor. Você sabe que é mais fácil interpretar, dependendo se for uma função de primeiro grau, o que ele está pedindo. Então, são padrõezinhos que são outras formas de fazer a questão. Então, você identifica os padrõezinhos das questões. Outra coisa que eu já meio que acabei de falar é você estar ciente de outros tipos de resoluções. Parece com um outro conselho. Mas, por exemplo, muitas vezes uma questão de sistema de equações tem mais de uma forma de resolver. E você sabe a forma mais demorada. Então, muitas vezes, um aluno, ele faz uma... Até mesmo no simulado, você faz uma questão, vamos supor que você fez a questão 19. Você gastou 8 minutos e você acertou a questão. Então, você gastou 8 minutos, acertou a questão e você não olha a correção. Mas muitas vezes a correção dessa questão eu resolvo em 3 minutos. E aí você fala, eu tenho que aplicar esse tipo de resolução. Não a que eu estou fazendo, porque está gastando mais tempo. Beleza? Então, 3 formas de gastar tempo. E eu vou falar o principal aqui agora. O principal aqui agora é esse cara aqui, ó. Teimosia. Isso aqui faz muita diferença. Tem aluno que eu já falei isso aqui 200 vezes, ele continua cometendo esse erro. Tem aluno que eu falo isso uma vez, ele para de cometer esse erro. E tem aluno que nunca vai parar de cometer esse erro. E tem aluno que não comete esse erro. Felipe, você falou todo tipo de aluno? Praticamente é isso. O que é teimosia? Teimosia na hora de resolver um exercício. Vamos lá. Eu e você e eu, estamos fazendo a prova. Eu gastei 2 horas e meia, você gastou 3 horas para resolver a prova. Vou dar um exemplo exagerado aqui só para você entender. Sabendo essas questões de vermelho aqui? Certo? Vamos supor que você chegou nessa questão, você demorou 6 minutos nela, você não descobriu como é que faz ela. Eu demorei 1 minuto e eu falei, ixi, você fez essa questão aqui não, difícil para mim, sei não. Chegou nessa outra aqui, você gastou 6 minutos nela de novo. Você falou, poxa vida, né? Essa questão aqui ficou fritando a cabeça e não conseguiu. Aí eu olhei essa questão e falei, nó, é uma questãozinha, também não sei fazer esse negócio aqui não. Bizarro. Vou marcar pra fazer depois. Veja bem, só nesses 2 exemplos que eu tô dando aqui. Enquanto você gastou 6 minutos, eu gastei 1. A nossa diferença do tempo de prova já foi 10 minutos. Felipe, mas você tem que fazer essa questão depois. Beleza, mas eu vou fazer essa questão depois, no final da prova, e eu tenho um controle do meu tempo. Porque eu vou falar, opa, já fiz todas as questões que eu sabia, fáceis, médias e difíceis que eu sabia, agora eu vou administrar meu tempo para essas questões aqui finais, talvez dependendo 4, 5 questões finais, 6 questões finais aqui agora, e eu sei que são questões que ou que eu não sei, ou questões demoradas, ou questões difíceis. Então você já fica mais tranquilo para fazer, tá? Então é bem mais de boa. Então, a parte de teimosia, cuidado que você não está tentando resolver uma questão e você falar assim, não, mas eu consigo resolver isso aqui, mas eu consigo, eu só preciso de tempo. Véi, vai se dar mal. Eu sempre conto o caso que 2018, não sei se foi 2018, que eu estava aplicando um simulado dentro da aula, eu expliquei a estratégia de prova, não era exatamente assim, porque já foi aprimorado, mas eu expliquei essa parte de marcar as questões e fazer depois, e coloquei a primeira questão da prova uma questão difícil. E aí, a primeira questão difícil, dei o simulado para todo mundo ficou na primeira questão, agarrado na primeira questão. Falei, muito bem, estou aplicando certinho a estratégia de prova. Porque era uma questão de matemática básica, que envolvia porcentagem, mas era uma questão difícil, que dava trabalho. E a galera ficou ali, eu cronometrei uns 7, 8 minutos para a galera ir para a próxima questão. E teve gente que não conseguiu resolver.
Sacou? Agora, se você já está calejado com estratégia de prova, não interessa a primeira questão. Principalmente porque você vai chegar no Enem, você vai chegar o quê? Entusiasmado, com energia para fazer a prova, você está com atenção ali. Na hora que a primeira questão, você vai querer fazer. Só que eu vou te falar o seguinte, sabe o que aconteceu comigo? As 3 primeiras questões eram as mais difíceis. Se eu não tivesse estratégia de prova, eu ia tremer nas bases. Se eu fosse o aluno, obviamente. Então, você tem que estar ciente disso. Dependendo da primeira questão, você fala, velho, vou marcar para fazer depois. Imagina quem não tem essa estratégia aqui. Você chega lá, isso pode acontecer. Pega aqui, ó, 8 questões que vai estar no Enem difícil. Pega essas 2 questões aqui, pega mais umas 3 difíceis e coloca aqui, nas primeiras. Você vai tremer a base, você vai ficar 1 hora para fazer 5 questões. E isso não pode acontecer. E isso acontece com várias pessoas. E aí estraga o seu psicológico na hora da prova. Você tem que saber marcar a questão e fazer depois. Você tem que saber não ser teimoso de ficar querendo resolver uma questão. Isso destrói alunos. Destrói notas. E se destruindo notas, destrói seus sonhos. Pegando pesado? Um pouco. Então, não seja teimoso. Não seja teimoso. De olho nas alternativas. O que é isso? Isso aí é todo exercício que eu resolvo, todo não, mas a maioria dos exercícios que eu resolvo eu sempre dou esse conselho. Ó, tá fazendo a provinha, tá fazendo a questão, sempre fique de olho nas alternativas. Por quê? Isso também poupa tempo. Muitas vezes tá fazendo uma continha lá, sei lá, é difícil dar um exemplo agora, mas 256 vezes 11,8. Aí tem as alternativas lá, 2.700 alguma coisa, ou seja, tá parecido aí na continha. E o restante, 0,1, 12, 45 milhões. Então, pô, você tá fazendo uma continha, se você arredondar para 10 o cara, você sabe que a única resposta possível é aquela ali. Então você não precisa fazer aquela continha chata. Tô dando só um exemplo, tá? Tô dando só um exemplo. Isso serve para várias coisas. Quando você fica de olho nas alternativas, você evita de fazer conta. Muitas vezes a continha que você tá fazendo, você tem noção se você tá indo pro caminho certo ou tá pro caminho errado. Imagina só, você tá fazendo uma continha, aí a última continha do seu raciocínio é assim, ó. Imagina, 1098 vezes 15. Aí você fala, não, assim que eu acabar de fazer essa conta, é minha resposta. É o total de metros quadrados. Aí você olha para a resposta, tá tudo assim, 1, 2, 3, 4, 8. Aí você vai falar o quê? Opa, tô errado, não é isso? Só que tem gente que não olha, e aí faz toda essa continha e vai falar, nossa, tô errado. Então você tem que estar de olho nas alternativas. Isso serve para infinitos exemplos, tô dando só alguns aqui. Então, isso aqui é um hábito sinistro para ser criado. Releitura do comando. O que acontece? Algumas questõezinhas, a parte de revisar ajuda muito nisso aqui, tá? Mas algumas questões é muito importante você reler o comando. Isso parece bobo, mas ajuda muito. Então sabe aquelas continhas que você faz um tanto de conta, aí você fala x é igual a 12. Aí, a primeira coisa que você olha é, tem 12 alternativas? Aí você marca 12. Cuidado com isso. Essa dica que eu vou dar, muitas vezes é ignorada. Mas cuidado com isso. Quando você fizer uma continha mais longa, achar um valor e você já achar que é a resposta, lê o comando de novo. Tá? Várias questões dizem assim, você achou um X, aí o X era 12 máquinas, que você, sei lá, 12 máquinas totais, mas o cara estava perguntando quantas máquinas que você tem que comprar, por exemplo, e você já tem 3, então você tem que comprar 9. Então você lê o comandozinho de novo, tá? Para você não cair nesse tipo de pegadinha, isso é muito importante. Isso tudo aqui você vai anotando, pô, uma questão aqui, se eu tivesse relido o comando, eu teria acertado. Isso é análise do seu simulado para você ver o seu ponto fraco, para você não cometer aquilo de erro. Ao invés de sair fazendo 1 milhão de exercícios. Foco nos erros. Erro, oportunidade de aprendizado. O chute. Lembra sempre que dificilmente você pode chutar uma questão mamandou eu escolher. Felipe, por quê? Por que você não pode chutar uma questão mamandou eu escolher? Porque o Enem me dá pistas para você eliminar algumas opções. Algumas questões não tem como, você tem que chutar mesmo. Tipo, mamandou eu escolher. Chuta D, chuta C. Beleza? São as alternativas mais marcadas. Mas a maioria das questões você consegue eliminar os extremos, consegue eliminar algumas coisas por lógica. É difícil sair dando exemplos aqui, mas tem técnicas de chute para você entender isso, tá? Então, por exemplo, sei lá, eu dou uma questão aqui de triângulo e aí a gente está falando de condições de existência do triângulo. Você não sabe disso? Tem que saber. Apesar que a recorrência é muito pouca. Aí eu falo aqui 10, aqui 9 e eu pergunto um valor de x possível. Sei lá, as alternativas podem estar assim, ó, tipo 1, 100. Ou seja, algumas coisas você já vai falar, não, esse aqui não está fazendo sentido, esse cara também não está fazendo sentido. E aí você elimina. Tô dando um exemplo aqui tosco. Mas por que eu tô dando esse exemplo tosco? Porque tem gente que nem isso faz. Então a pessoa olha lá e fala, meu Deus, eu não sei, e chuta de qualquer jeito.
Não, quando você não souber fazer a questão. Quando você, tipo assim, lê uma questão e falou, não, essa aqui já voltou, né? Chegou lá no final, voltou, tá fazendo as questões difíceis aqui, ou que você não sabe, ou então que são demoradas. Você olha pra questão e fala, não sei. Tenta meio que fechar o olho, abrir o olho de novo e fala, eu vou tentar pensar nessa questão aqui de maneira totalmente diferente, fora da caixa, pra chutar essa questão. Aí você faz isso em 1 minuto, 1 minuto e meio. Tenta criar uma lógica muito doida. Beleza? Isso ajuda muitas vezes. Tranquilo? Então a gente viu todos os pontos aqui da análise que tem que ser feito. Ó, eu vou falar uma parada pra você. Esse videozinho aqui as pessoas assistem e tem muitas informações valiosas. Muitas. E assim, a gente absorve muito pouco. Então eu aconselho, se você ficou meio boiando, se você não entendeu alguma coisa, volta e assiste o vídeo de novo. Faz o simulado, outro simulado, assiste outro vídeo de análise, refaz, preenche o debriefing e as coisas todas vão começando a fazer muito mais sentido. Quem não entende nada de estratégia de prova, vê esse vídeo aqui, vai achar que eu tô muito louco. Quem já aplicou alguma estratégia de prova, viu vídeos ensinando estratégia de prova, fala, pô, faz sentido. Quem já começou a ter resultado, curte muito, fala, pô, total, muito massa. Beleza? Então, só recapitulando em 30 segundos o que você tem que fazer, você tem que saber o seu tempo de prova, você vai marcar para começar a fazer, você vai marcar algumas questões para você fazer depois e algumas questões para refazer caso você esteja na estratégia avançada, tá? Chegou aqui no final, o que você vai fazer? Você vai voltar nas questões difíceis, demoradas ou que você não sabe fazer. Fez essas questõezinhas, vamos supor, deu 2 horas e 45 de prova. Pega uns 15 minutos, 10 minutinhos para você refazer as questões que você marcou consciente para serem refeitas. Não só lidas, refazer, continha de novo. Beleza? Tamo junto, é nóis, sucesso!